Bom, agora eu gostaria de chamar aqui os líderes dos arranjos, Ezequiel Almeida, Marcelo Lírio e Bartolomeu José Ribeiro. Por favor. Boa tarde. Eu sou Ezequiel Almeida, representante do ADE do Alto Turi, no Maranhão. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Lírio. Eu venho do extremo norte do Espírito Santo. Sou do ADE Conexões Itaúnas, representando os municípios de Montanha e Conceição da Barra. Boa tarde. Eu sou o professor Bartolomeu Ribeiro. Sou articulador do ADE Parecis, do estado de Mato Grosso. Não é Ezequiel? Vamos abrir a terceira mesa de debate. Durante a gestão, metas comuns à luz dos planos municipais de educação. Gostaria de chamar ao palco Elisiane Gorniak, diretora do Instituto Positivo, como a mediadora da mesa. Gilmara da Silva, líder do ADE Cogenfre, Santa Catarina. E Mário Fernandes, dirigente municipal de Águas Mornas e líder do ADE Granfopolis, Santa Catarina. Ainda compondo a terceira mesa, queremos chamar Sami Casagrande, líder do ADE Norte Gaúcho, Patrícia Mota Guedes, superintendente do Itaú Social, e a deputada federal Socorro Neri, integrante da Frente Parlamentar Mista da Educação. Muito obrigada, Marcelo, Bartolomeu e Ezequiel. O nosso objetivo é que, ao final desta terceira mesa, possamos compreender como o regime de colaboração intermunicipal pode ser relevante aos municípios para o planejamento e a execução das estratégias que levarão ao alcance das metas dos planos municipais de educação. Bom debate. Muito boa tarde a todos vocês. É uma alegria imensa recebê-los aqui nesse dia para a gente discutir, em especial, o tema dessa mesa, que são os planos de educação, seja ele o nacional, estadual, municipal. E a grande pergunta que a gente quer responder aqui nessa mesa, já indo direto ao ponto, é: em que medida o regime de colaboração intermunicipal pode colaborar desde a elaboração dos planos municipais de educação, até mesmo no alcance, né, das suas metas, né, apoiando o desenvolvimento das suas estratégias, apoiando a execução das iniciativas, para que, de fato, possamos alcançar aquilo que planejamos. O Plano Nacional de Educação, ele é previsto na nossa Constituição, né, que a educação vai se organizar e vai constituir, a cada 10 anos, seus planos decenais. O grande objetivo é que nós tenhamos essa cultura de planejamento, a cultura de analisar os dados de acordo com cada região, seja o município, o estado, né, a partir de uma provocação e de uma análise muito bem estruturada do governo federal, analisando a gente como nação, tendo um projeto de nação. Mas a gente sabe que quando a gente vai lá para os municípios, com tudo isso que já foi dito nas mesas anteriores, muitas vezes com as fragilidades, as dificuldades, a gente sabe que a própria elaboração do plano é um desafio e a execução de um plano é desafio. E nessa mesa aqui, nós temos algumas pessoas que vão colaborar conosco para mostrar os seus cases. Nós temos aqui a superintendente da Fundação Itaú Social, que há muitos anos apoia municípios organizados em regime de colaboração, ou não, ou também atuam de forma individualizada. Então, ela pode trazer uma visão bastante interessante para nós, e que há muito tempo trabalha também
né, apoiando o regime de colaboração através da rede de colaboração intermunicipal na educação, qual eu já convido vocês a acessarem o site. Tem lá a distribuição no Brasil de onde estão os arranjos, os consórcios, os diferentes modelos de regime de colaboração que a rede hoje integra e que apoia esses municípios organizados em regime de colaboração. Nós temos também a nossa deputada Socorro Neri, que, além de deputada, é professora, é doutora em educação, já foi secretária, já foi prefeita, então tem uma experiência muito interessante, mas hoje ela ocupa o cargo de coordenadora da Frente Parlamentar Mista de Educação, que tem um desafio muito grande pela frente. O Ministério da Educação entregou, há algum tempo atrás, há um mês e meio, né, deputada, a proposta do plano, que vai passar agora por uma análise qualificada, tanto do Senado como da Câmara, para que a gente possa caminhar para a aprovação do próximo plano decenal. E, além disso, nós temos aqui 3 representantes de arranjos. E o que é interessante que eles têm aqui para trazer para nós? Cada um desses líderes de arranjo organizou o planejamento da sua atuação a partir do Plano Municipal de Educação. Isso quer dizer que eles estabeleceram metas de atuação colaborativa visando o alcance lá nos seus municípios dessas estratégias e daquilo que estava previsto nos seus planos. Então, a gente está curioso de saber como é que vocês fizeram isso. Bem, eu queria destacar um ponto nesse plano que ainda está vigente, o atual Plano Nacional de Educação, quando ele inova e coloca pela primeira vez no texto do artigo 7º, parágrafo 7º, que o plano pode ser conduzido, inclusive, via arranjos de desenvolvimento da educação. Por mais que ele tenha sido específico em colocou o termo arranjos de desenvolvimento da educação, a gente entende que essa provocação ela tirou da invisibilidade todos aqueles que atuavam em regime de colaboração. E eu digo isso da onde? De um lugar, de uma instituição que pesquisa regime de colaboração há quase 10 anos, que visita organizações e que acompanha muitos pesquisadores nessa área, acompanha os secretários. E o que a gente viu a partir disso? Nós temos um gráfico no Instituto Positivo que demonstra que, a partir de 2014, o crescimento de regiões que adotaram regime de colaboração em diferentes modelos, não só arranjos, consórcios, regiões metropolitanas, associações municipalistas, cresceu a partir de 2014, por conta da segurança que essa lei trouxe aos municípios. E aqui eu até gostaria de ouvir vocês também se isso trouxe segurança de fato. E muitas dessas regiões que começaram com arranjos também vieram a se tornar consórcio. Por quê? Porque elas perceberam que, para algumas das atividades que eles tinham se planejado, o consórcio seria uma mão viabilizadora, porque ele permite, ele tem uma autonomia, né? Ele é um mecanismo que traz algumas possibilidades que os arranjos sozinhos não podem. É bom destacar que os consórcios eles são um mecanismo que precisa do envolvimento dos prefeitos, precisa de uma aprovação nas câmaras de vereadores e também precisa de um orçamento. Então, muitas vezes, os municípios que têm capacidade, têm essa condição, optam pelo consórcio e fazem um bom trabalho a partir dele. Mas existem municípios que são pequenos, que muitas vezes não dispõem de recursos, não dispõem de equipes técnicas, ou têm dificuldades, muitas vezes, políticas, que não permitem a coalizão entre os prefeitos, entre os municípios, mas os secretários de educação conseguem se organizar e desenvolver um bom trabalho conjunto, que não precisa, muitas vezes, do instrumento do consórcio para ser viabilizado, então eles seguem como arranjos. Então, o que eu quero dizer? Que, em 2014, quando a lei do atual plano é instituída, nós temos um crescimento exponencial do número de arranjos. Em 2014 eram 4, e hoje nós temos 22 iniciativas, fora as que estão nascendo, devem ser aí mais umas 5, 6 que estão nascendo no Brasil e que a gente está acompanhando. Então, é muito importante que a legislação ela tire da invisibilidade e traga para a mesa a discussão do regime de colaboração. Pela nossa experiência, pela nossa análise, hoje um dos maiores desafios para que a gente tenha mais regiões organizadas em regime de colaboração é o desconhecimento. Então, a partir disso,
eu queria primeiro passar a palavra aqui à professora Gilmara, para que ela pudesse contar para nós como que em Santa Catarina, a região da Foz do Rio Itajaí, se organizou, e nos responda, professora, por gentileza, traga a sua experiência dizendo em que medida o Plano Nacional de Educação, o regime de colaboração, desculpa, intermunicipal, foi vital para a organização dos planos municipais de educação. Obrigada, Elisiane. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Gilmara, trabalho no litoral norte de Santa Catarina. O nosso arranjo de desenvolvimento em educação se chama COGENFRE, Colegiado de Gestão em Educação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. Nós temos uma particularidade, ou algumas particularidades. Como a gente viu ao longo dessa tarde, muitas das nossas regiões, dos nossos territórios colaborativos, têm como um dos desafios a questão financeira. Nossa região tem 11 municípios. Nós temos 5 dos metros quadrados mais caros do país em Santa Catarina, 3 entre os nossos 11. E os municípios que são considerados pequenos não têm exatamente tantos problemas financeiros. Isso não quer dizer que a gente não tenha desafios, porque fazer educação não é só ter dinheiro, é saber o que fazer com ele, é saber como ele vai responder positivamente lá dentro da sala de aula, junto a cada uma e a todas as crianças que estão matriculadas. Nossa região hoje tem nas redes municipais mais de 120 mil matrículas, entre educação infantil, ensino fundamental dos anos iniciais e finais e as turmas da educação de jovens e adultos. Bom, nós nascemos em 2016 e nós temos uma particularidade muito interessante. Nós somos um arranjo e nós temos um consórcio. Nós temos uma Câmara Técnica de Educação no nosso consórcio multifinalitário, o que nos permite trabalhar de maneira absolutamente maleável. Quando nós precisamos que um planejamento nosso busque recurso financeiro para uma iniciativa comum, nós vamos buscar o consórcio. E quando nós precisamos nos organizar para dar conta das políticas públicas nacionais e estaduais, nós buscamos o arranjo. Por quê? Porque no arranjo nós conseguimos conversar sobre como as políticas públicas impactam no nosso território. E isso começou há 10 anos, quando nós recebemos aquele modelo diferente de Plano Nacional de Educação, com metas que tinham que ser alcançadas. Até ali, nós tínhamos uma liberdade para escrever os nossos objetivos, os nossos planos de trabalho dentro do nosso Plano Municipal de Educação. E, a partir de 2014, nós tínhamos metas comuns para alcançar. O primeiro desafio nosso foi como é que a gente vai monitorar esse material para que a gente dê subsídios aos avaliadores dos planos municipais de educação. E o primeiro grupo que a gente formou foi um GT de monitoramento do Plano Municipal de Educação, que dura há 10 anos, mesmo com troca de gestão, com os mesmos técnicos, tamanha qualidade do trabalho que a gente apresentou. A nossa região hoje tem um modelo próprio de monitoramento do plano. Os 11 municípios fazem exatamente trabalham na mesma estrutura de monitoramento do plano, o que nos permite buscar juntos os mesmos dados, e a gente conversa muito sobre eles, ter parâmetros não de comparação, mas de desafios, que é o que a gente chama, né? Por que que o município de Itapema já chegou lá e o município de Itajaí ainda não? O que está faltando? E aí o que a gente chama de força-tarefa é todos nos organizarmos para ajudar aquele que está mais para trás.
esse é um dos principais resultados que a gente tem no nosso trabalho. Ainda monitorando o plano, e daí surgiram os nossos 2 planejamentos estratégicos, nós temos um para cada quadriênio. Uma meta do primeiro plano ainda está conosco, porque nós descobrimos, monitorando os planos, todos juntos, que o maior desafio da nossa região estava na meta 1, em oferecer infraestrutura, espaço físico para atender a educação infantil. E aí, estudando juntos, percebemos que o modelo do FNDE não nos favorece. Porque, diferente do Antônio, que estava morrendo de frio, aqui a gente está morrendo de calor. Preciso dizer que, como uma mesa legítima do Sul aqui, agora ficou quente o negócio, né? Mas, enfim. E nós estamos até hoje, e aí por meio do consórcio, desenvolvendo um trabalho, e que seremos case no Brasil, seremos o primeiro território colaborativo do Brasil, com o apoio do governo federal, do BID e da Caixa Econômica Federal, a desenharmos o nosso próprio modelo de edifício para as escolas de educação infantil. Então, para nós é um orgulho muito grande, um trabalho muito árduo, mas a gente está desenhando cada pedacinho para que ele tenha a cara da educação infantil do nosso território. Outro resultado que alcançamos com o monitoramento dos planos e que originou o nosso segundo planejamento estratégico é a meta 5. Como é que a gente quer chegar na meta 7 se não chega na meta 5? Parece uma questão de lógica. Mas não dá para alcançar qualidade em educação sem que estejam todos alfabetizados. E aí surgiu o edital do Melhoria do Instituto Itaú Social. Também, assim como na região do Antônio, nós fomos contemplados e tivemos um trabalho magnífico de transição da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental, num trabalho de formação de professores e, principalmente, formação de formadores, que durou quase 3 anos. Olhar para o Plano Nacional de Educação, entender o contexto da nossa região e todo o potencial e todas as fragilidades que ele tem é, sem dúvida, o melhor caminho para que a gente busque a tão sonhada qualidade com equidade. Por último, eu ainda gostaria de dizer que um dos nossos olhares muito atentos é para a meta 19, gestão democrática. Resolvemos, ano passado, construir a nossa própria metodologia de formação de profissionais para a função de direção de escola. Fizemos uma formação regional para mais de 600 profissionais. E todos os nossos presidentes de conselhos municipais de educação autorizaram o nosso plano e estão certificando os seus profissionais. Poderia ficar muito tempo aqui apresentando resultados práticos. O mais importante é dizer que o arranjo nos permite conversar sobre o que acontece no nosso quintal. Algo que um outro regime de colaboração, no âmbito estadual ou no âmbito nacional, não é que não nos permite, mas deixa o caminho mais difícil. Então, o arranjo nos ajuda e muito a olharmos para nós e entendermos quão próximos estamos para dar as mãos um para o outro. Muito obrigada. Muito obrigada, Gilmara. E eu rapidamente aqui quero passar a palavra ao Mário Fernandes, que é secretário, atual dirigente municipal de Águas Mornas, já há alguns anos, né, Mário? Está ali na região. E, Mário, Santa Catarina tem uma tradição municipalista muito forte, né? Santa Catarina tem a Federação das Associações de Municípios, acho que são 22, né, ou 23? 22 associações. Vocês já tinham lá na Granfopolis um colegiado de educação que se reunia, né, que se integrava. O que muda com a chegada do arranjo, né, na região, com esse conceito novo do arranjo em 2016, e como é que vocês conduziram a atuação colaborativa de vocês para a condução das metas do Plano Municipal de Educação?
Boa tarde a todos. Como a Elisiane falou, meu nome é Mário, eu sou secretário de Educação de Águas Mornas. Eu não sou talvez o mais velho aqui do ambiente, mas talvez o mais antigo secretário de Educação do país. Eu estou no meu 16º ano de secretário. São 4 mandatos. E nessa passagem, você não pode passar tanto tempo sem deixar resultado na rede, sem deixar um legado, né? Então, foi um trabalho, eu acho, bacana e que esse trabalho dando resultado que permitiu a minha permanência. Respondendo às perguntas da Elisiane, Santa Catarina, como ela falou, tem 22 associações de municípios, que dentro dessas associações tem os colegiados das várias áreas, tem de educação, tem de saúde, tem de assistência social. E na Grande Florianópolis, o nosso colegiado, até então, trabalhava mais com reuniões pontuais, reuniões para repasses, para um determinado assunto, como vamos fazer um estudo do par, fazer alguma coisa desse tipo, mas nunca nós paramos para pensar a educação, a qualidade da educação do território. Com a chegada do ADE, a gente fez em 2015 o primeiro diagnóstico da região da Grande Florianópolis. E acho que todo o trabalho de arranjo de um território começa por um bom diagnóstico. Sem um bom diagnóstico, não há como a gente seguir no trabalho. A partir do diagnóstico, a gente traçou algumas metas para trabalhar, para definir. Eu gostaria que eu fiz algumas anotações, porque a gente não tem ideia, quando a gente olha para um território e olha lá para a nota do IDEB ou para qualquer outro indicador que apareça isolado, a gente não tem ideia de como a gente é parecido, às vezes, quando a gente começa a fazer diagnóstico junto, né? A região da Grande Florianópolis, apesar de ser uma região economicamente forte, né, mas tem bastante dificuldade com a educação também. Em 2015, nós tínhamos, por exemplo, 42% dos estudantes dos anos iniciais que não aprendiam adequadamente matemática, a língua portuguesa, desculpa. E no ensino fundamental 2, esse índice era de 72%. Na matemática, nos anos iniciais, no 5º ano, 46% das crianças não aprendiam matemática adequadamente, e no 9º ano, esse número era de 76%. Então, quando a gente começa a olhar para esses dados, juntos, a gente também precisa desagregar ele, né? Todo mundo, todos os 22 municípios tinham esse índice? Não. Isso também não é verdade. Então, você precisa olhar para esses dados no nível do território, a nível de território, mas também ter a capacidade de desagregar ele para cada município se enxergar dentro dessa realidade. Ao todo, nós tínhamos na região 12,5% dos nossos alunos em distorção, ou seja, com 2 anos ou mais de repetência. Isso significava 7.500 crianças que estavam em distorção 1 ano de idade. Eu sou matemático, eu gosto muito da área da administração e da matemática, e daí eu já começo a fazer conta de quantas salas de aula isso representa e de quantos milhões isso representa por ano de dinheiro jogado fora, que poderia estar sendo capitalizado para outras áreas e para outras ações da educação. E, a partir desses dados e de outros que a gente levantou no diagnóstico, nós começamos a fazer as nossas metas. O que nós vamos fazer para resolver essas dificuldades, essas fragilidades que o território tinha? Então, nós criamos 4 metas na época. A gente determinou que a gente faria um processo de avaliação externa para entender o motivo do não aprendizado. Nós faríamos uma ação para qualificar o fluxo, uma ação para desenvolver um documento para melhorar a gestão do Fundeb, a gestão financeira, e fazer com que essa gestão estivesse a serviço da aprendizagem. E eu quero aqui aproveitar e citar o professor Carlos Sanches, que fez um trabalho com a gente na Grande Florianópolis. O trabalho se chamava Vamos Fazer Essa Conta Junto, que era analisar todos os indicativos financeiros das prefeituras, sentar com os secretários e com a equipe técnica e mostrar, né, como cada prefeitura estava. Eu lembro que na entrega da minha secretaria, a gente investia a folha de pagamento, o Fundeb todinho, e colocava mais um valor equivalente a cerca de 15% do valor do Fundeb para pagar a folha. Daí tu começa a olhar para a tua rede. Tu tem escola com 5 alunos, escola com 10 alunos, e
isso não é impagável, né? Essas turmas não se pagam financeiramente. Né? Eu talvez tenha sido o secretário que mais fechou escola no país, escolas pequenas, e nucleou. Nós fechamos 17 escolas nesse período. A gente está com 4 escolas hoje, e a gente está aplicando hoje, na folha de pagamento, 80% do Fundeb, sobra 20%, para a gente investir em outros processos de qualidade. Nós criamos também um programa para desenvolver uma avaliação institucional. Mas eu quero aqui trabalhar mais um pouco, falar um pouco mais com vocês daquilo que teve mais resultado, que é a questão do fluxo. Desses 7.500 estudantes que estavam em distorção, foram criadas algumas ações. Para alguns aqui vai ser bastante familiar, porque esses eram programas normalmente desenvolvidos pelo Instituto Ayrton Senna. A gente levou o Se Liga, o Acelera, a gestão da alfabetização, a Fórmula da Vitória. Nós desenvolvemos vários programas, tanto para atender aqueles alunos, aqueles estudantes que já estavam em distorção, para que a gente pudesse acelerar e colocá-los de novo no ano sério e adequado, quanto também, eu lembro até hoje que a Cris falava muito que a gente não podia ficar enxugando gelo. O que é enxugar gelo? Né, nesse sentido aqui. É que a gente, por exemplo, se a gente pegasse esses 7.500 estudantes que estavam em distorção, trabalhasse, colocasse eles no ano sério e adequado, mas a alfabetização não funcionasse, nós íamos gerar uma outra população que ia ocupar esse lugar, ou maior ainda. E nós começamos a trabalhar também em 2015 com gestão da alfabetização, que é o programa desenvolvido, acho que no Ceará, que o Ministério também tem, e que o Instituto Ayrton Senna também tem um programa nesse sentido, que a gente usa até hoje na região da Grande Florianópolis, e mesmo se a gente não tiver mais gestão da alfabetização como território, as redes aprenderam a lidar com o acompanhamento da alfabetização das crianças nos primeiros anos escolares. Fazendo isso, a gente também sempre olhou. Eu lembro, né, Elisiane, que a gente discutia muito, que a gente vai fazer ações e vai olhar para o Plano Nacional da Educação, que além de resolver os nossos problemas, nós também temos que cumprir as metas do plano. Então, quando a gente fala nisso, a gente trabalhou, né, principalmente a meta 5 e a meta 7 do Plano Nacional da Educação, que é a meta da alfabetização e a meta do fluxo escolar, que a gente praticamente resolveu. Em 2 anos, em 2015 até 2017, nós reduzimos os alunos em distorção de 12,5% para menos de 8% no território da Grande Florianópolis. Então, são trabalhos articulados, trabalhos de troca, trabalho que exigiu o esforço de todas as secretarias. E tem uma coisa que a gente fez na Grande Florianópolis, eu sei que Itajaí também fez, não sei como os outros territórios trabalham, que é trabalhar muito com os técnicos da secretaria, fazer com que eles se envolvam no trabalho. É eles que vão dar sequência depois, porque o secretário ele é passageiro, ele vai sair. Mas quando os técnicos se empoderam de todo esse conhecimento, de todo esse trabalho, troca o secretário, mas ações continuam a ser desenvolvidas dentro daquele território. Outra ação importante, eu acho que a gente aproveita bastante, é quando a gente troca, não só entre município, mas entre arranjos, né? O pessoal do Paraná esteve aqui, visitaram a minha rede para conhecer o trabalho que a gente tinha feito na Grande Florianópolis. A gente troca com Itajaí, que é uma cidade próxima, com a região serrana, com o Carlos, que está aqui também, que também tem um arranjo. Então, essas trocas entre arranjos, essas possibilidades, mudam a cara da secretaria para sempre. Quem faz um trabalho de colaboração bem feito, a Secretaria de Educação nunca mais será a mesma. Ela sempre vai ser uma secretaria diferente e mais proativa. E eu quero aqui deixar um desafio para a deputada, que vai estar na coordenação do Plano Nacional da Educação, que a gente ainda não consegue, por exemplo, acho que a gente precisa do Sistema Nacional da Educação para definir o que é de cada um exatamente, mas a gente precisa também que o Ministério da Educação possa, de alguma forma, financiar ações coletivas por território. É mais fácil, por exemplo, fazer um financiamento para a região da Grande Florianópolis, por 22 municípios, e acompanhar um planejamento, uma prestação de contas, do que para os 22 municípios em separado. Então, acho que esse é um desafio, talvez, que a gente tenha também,
para colocar isso de uma forma na legislação que permita o financiamento coletivo de algumas ações que são muito parecidas para um território todo, e que isso seja, é claro, bem controlado, bem feito, mas eu acredito muito que esse trabalho é mais profícuo e dá mais sucesso do que o trabalho individual de cada Secretaria da Educação. Era isso, obrigado. Muito obrigada, Mário. Eu vou aproveitar para fazer a fala aqui do Mário e da Gilmara, só trazer um destaque. Às vezes as pessoas nos perguntam, né? Ah, mas vocês vão trabalhar em consórcio, vão trabalhar em arranjo, mas aí as secretarias todas vão passar a trabalhar em conjunto, vão dividir responsabilidades, vão fazer a mesma coisa. E o que a fala deles traz aqui é que eles elegem poucas prioridades e são nessas prioridades que o trabalho colaborativo se intensifica. Cada município continua com a sua autonomia, continua com a sua equipe, né? Mas algumas ações, e são aquelas que eles analisam que eles só vão ter maiores chances de sucesso se trabalharem em conjunto, é que eles escolhem para colaborar, né?